Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo ficou com o capítulo 30, que fala sobre crescimento da moeda e inflação. A gente está sobre a docência do professor Teorico Morita, na disciplina de Administração e Economia. Nosso grupo é composto por Natália, Sampaio, Narval de Jesus, Samile Pinheiro e Yuran Almeida. A gente vai apresentar, ao longo do nosso trabalho, sobre a teoria clássica da inflação, a questão da injeção da moeda, meio circulante, a dicotomia clássica e neutralidade monetária, a velocidade e equação quantitativa, o imposto inflacionário, o efeito Fischer, o custo da inflação, nossa conclusão sobre o que a gente toma do nosso trabalho. Meu nome é Eural Almeida Santos. Vou começar nosso trabalho introduzindo os temas que vamos abordar durante nossa apresentação. Sobre a inflação, sobre a deflação, que são os assuntos periódicos do tema, são os assuntos principais. A inflação é nada mais nada menos que um aumento esporádico no valor da moeda. E isso pode ter vários fatores que influenciam nela. E a deflação é o inverso, basicamente. É a diminuição esporádica no valor da moeda e também pode ser influenciada por vários fatores externos. Vamos decorrer esse tema com essa profundidade. E a gente vai começar justamente na teoria clássica da inflação. A teoria clássica da inflação fala justamente sobre o nível de preço e o valor da moeda. Um exemplo que eu posso dar aqui você lembra na década de 1930, quando comprava um picolé por R$50? Bom, se formos comparar com hoje em dia, esse nível de preço subiu muito. Né? Provavelmente deve estar entre a faixa dos R$5. Mas por que isso? Foi porque as pessoas pararam de gastar de picolé? Foi porque as pessoas estão mais dispostas a dar mais dinheiro para comprar picolé? Não. O mais provável é que elas continuem apreciando o picolé do mesmo jeito. A moeda responsável pela compra do picolé tenha desvalorizado um pouco. E isso é basicamente o conceito geral da inflação. E eu também vou falar um pouquinho sobre a oferta e demanda da moeda e do equilíbrio monetário. Bom, assim como a oferta e demanda de um cacho de banana, por exemplo, determina o preço do valor da banana, o valor da moeda não é diferente. No seu aspecto mais fundamental, a demanda da moeda reflete na riqueza das pessoas, que desejam manter o dinheiro na forma líquida. Por exemplo, quando algum governo compra algum patrimônio em dólar, ele recebe o valor esporádico da moeda. E ele paga do mesmo valor também. Isso faz com que a oferta e a demanda fique equilibrada e o valor da moeda também. De modo em um nível que os preços devem cair para equilibrar a oferta e a demanda da moeda. E aqui a gente vai ver agora os efeitos da injeção da moeda. O meu amigo Nerval vai falar agora. Para falar a respeito do efeito da injeção da moeda no meio circulante, vou mostrar o seguinte gráfico. Na parte vertical da esquerda eu mostro o valor da moeda e na parte vertical da direita eu mostro o nível de preços. E nessa parte horizontal, na parte de baixo, da esquerda para a direita, eu vou ter a quantidade de moedas que eu vou colocar naquele meio circulante. É necessário que a gente entenda como que seria uma relação entre quantidade de moeda e valor da moeda. Para a gente entender isso, eu vou contar uma breve história, que é basicamente do ano de 1889, quando Deodoro da Fonseca ele era presidente, e o ministro da Economia dele era Rui Barbosa. Bom, Rui Barbosa, na parte de finanças, ele queria melhorar essa parte econômica da seguinte forma: bom, se o povo não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Vou imprimir mais dinheiro e dar dinheiro ao povo. Só que, entre aspas, o que aconteceu não foi bem isso. Para ele, se ele imprimisse mais dinheiro, iria ter mais dinheiro circulando e assim melhoraria essas questões econômicas, né? Mas não foi bem o que aconteceu. Pelo fato de que, naquela época, existia uma coisa chamada lastro-ouro, que hoje em dia ela foi substituída pela moeda fiduciária, que tem valor fiduciário, que basicamente a quantidade de dinheiro ela estava baseada na quantidade de lastro-ouro que esse determinado lugar tinha. Quando ele começou a imprimir moedas e distribuir na sociedade, o valor dessa moeda passou a ser muito baixo. Então, o que a gente pode tirar disso? Que quanto mais eu tenho moeda, a injeção da moeda no meio circulante,
esse valor dessa moeda ele cai bastante. A partir disso, o que dá para a gente se basear aqui e fazer seria a questão da relação entre demanda e oferta. A gente percebeu que quando eu aumento a quantidade de moeda no meio circulante, o valor dela diminui, a gente vai ter uma característica que seria mais ou menos dessa forma. Já que eu tenho o gráfico aqui, a parte da demanda plotada, vamos dizer que o Banco Central ele vai colocar uma quantidade e a partir disso a gente vai ter uma intersecção entre esse gráfico de oferta e o gráfico de demanda. E a partir disso, a gente percebe que vai criar uma relação entre o valor de nível de preços e o valor da moeda. Bom, agora vamos pensar em no segundo período, na qual o próprio mesmo Banco Central ele estabelece a questão de outro valor, outra oferta de moeda. Nesse segundo ponto, a gente vai criar outra interseção entre demanda e oferta, que vai relacionar a questão de nível de preços e de valor de moeda. Mas se a gente for comparar esses dois pontos de intersecção da primeira oferta e da segunda oferta, o que dá para a gente perceber? Que o valor da moeda, quando eu injeto moeda em um determinado lugar, o valor dessa moeda diminui. E consequência disso, a questão do nível de preços, ela aumenta. Se a gente for perguntar para uma pessoa como ela vai falar, a inflação é o aumento de preços. Mas não necessariamente seria isso. A inflação, ela basicamente é a consequência de aumento de preço, valor da moeda e a injeção da quantidade de moeda no meio circulante. Bom, a gente viu até agora que as alterações da moeda levam mudanças no nível geral dos preços. Isso é uma coisa que David Hume e outros economistas ficaram martelando na cabeça por um bom tempo. E eles chegaram às seguintes conclusões. Afetam por causa das variáveis nominais, que são variáveis medidas em unidades monetárias, e as variáveis reais, que são variáveis medidas em unidades físicas. Essa separação de variáveis em grupos é denominada de dicotomia clássica. Ou seja, a ligação que os preços do real, por exemplo, têm com tudo isso são variáveis nominais, ao passo que o preço do real relativo é uma variável real. E assim, de acordo com a análise clássica, né, que a gente tem, as variáveis nominais são influenciadas por acontecimentos ocorridos no sistema monetário da economia, ao passo que o sistema monetário é, em grande medida, irrelevante para explicar as variáveis reais. Ou seja, são duas coisas muito distintas que se interligam para justamente nessa irrelevância das alterações monetárias para as variáveis reais, vai ser chamada assim de neutralidade monetária. E isso tudo é um entendimento muito grande para a questão da velocidade e equação quantitativa da moeda. Isso aqui é a base do entendimento posterior que a gente vai explicar agora. Quando se trata de velocidade na física, a gente relaciona o espaço e o tempo. Mas a gente vai relacionar para ter uma velocidade que eu vou chamar que seria a velocidade da moeda em um meio circulante. Eu vou relacionar o PIB nominal e vou relacionar a quantidade de moeda que tem nesse meio circulante. Mas para mim ter o PIB nominal, eu preciso relacionar outras duas coisas, que seriam a questão do nível de preços e o PIB real. Breve exemplo aqui, um PIB igual a 100, o preço de uma pizza, R$10, a oferta da moeda, que seria a quantidade de moeda, é R$50. Se eu multiplicar a questão aqui do PIB real e do preço dessa pizza, e depois eu dividir pela oferta da moeda, eu vou chegar à velocidade. A gente pode observar também que ao dividir, eu cancelo aqui a questão do cifrão, que seria uma unidade de medida para preço e também para a oferta da moeda. A velocidade da moeda, ou circulação de uma moeda, ela vai significar o poder de compra que essa moeda tem nesse determinado lugar. Vamos supor um período, uma hiperinflação. Quanto mais dinheiro eu tenho na mão das pessoas, menor vai ser a velocidade da moeda. Ou seja, o poder de compra dessa moeda é muito baixo.
A moeda ela não vai ter tipo um valor e futuramente vai ser a moeda que vai estar na parede das casas das pessoas, como a gente pode observar às vezes nas casas das nossas avós. A gente percebe que tem aquelas moedas bem antigas, que seria o cruzeiro e o cruzário, que posteriormente foram a partir do Plano Real, que teve lá no governo de Itamar Franco, por FHC, que era ministro da Economia. Ele criou uma moeda fictícia que depois foi substituída, que é o que a gente utiliza hoje, que é o real. Bom, então a gente tem que entender essa questão de fluxo de transações, que basicamente ele vai ficar comprometido só para aquela determinada moeda. Vamos supor também que, para a gente falar a respeito dessa questão da velocidade da moeda, é necessário destacar o que seria uma moeda, né? Claro, a moeda ela tem que ser homogênea, ela tem que ter, hoje em dia, um valor fiduciário. Por exemplo, um boi. Um boi, ele não pode ser uma moeda porque vai depender do valor do boi, vai depender do peso do boi, vai depender do cuidado que o dono teve com o boi. Bom, nessa altura, professor, o senhor deve estar se perguntando se é tão fácil explicar a inflação, porque alguns países ainda sofrem. E ainda pior, sofrem por hiperinflação. Bom, a resposta de fato é um pouquinho mais simples. Os governos desses países estão usando a criação da moeda como o método para pagar as próprias dívidas. Normalmente, o governo faz isso por meio da arrecadação de impostos, não é mesmo? Imposto sobre as vendas e tomando empréstimos do público pela venda de títulos. Mas o governo também pode pagar as suas dívidas simplesmente emitindo a moeda que necessita. Quando o governo aumenta a sua receita por meio da emissão de moeda, a gente chama isso de arrecadação do imposto inflacionário, que é basicamente a receita arrecadada pelo governo por meio da criação da moeda. Portanto, a conclusão que a gente tira disso é que o imposto inflacionário é um imposto sobre todas as pessoas que possuem moeda. Porque aí ele vai, emite, desvaloriza a moeda e quem sofre é a população que já tem a moeda base. Por que eu estou falando isso? Esse entendimento todinho é para a gente explicar também o efeito Fischer, que meu amigo Nerval também vai explicar agora. Bom, em relação ao efeito Fischer, basicamente a taxa de juros nominal no efeito Fischer, ela vai ter que se ajustar à variação da taxa de inflação. Vamos supor, na verdade, que eu seja um vendedor para me tirar meu lucro em cima disso. Eu ia pegar essa taxa de juros e colocar, né, para mim ter o meu lucro em cima disso, que seria a minha taxa nominal. Ela vai se ajustar de acordo com a variação dessa taxa de inflação. Agora eu vou dar procedimento a falar sobre as consequências de tudo isso, né? Que são os custos da inflação. E primeiro, eu vou começar falando sobre a falácia da inflação. Porque se você perguntar para qualquer pessoa normal sobre o que ela acha da inflação, ela vai achar, pô, ruim, né? Meu poder de compra está diminuindo e provavelmente ela vai dar a justificativa de que ela não está recebendo tanto que ela deveria no trabalho, já que os preços aumentam, o salário dela não está aumentando, então ela não recebe tanto quanto deveria. Mas não é bem assim. A inflação por si só, sem fatores externos, né, ela é totalmente equilibrada. O que acontece justamente é os custos que o governo dá. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os custos da sola de sapato. Vou dar uma explicação e depois falar por que o nome. A gente pode evitar o imposto inflacionário mantendo menos da moeda em si, a própria moeda, nas nossas mãos. Uma maneira da gente fazer isso é ir ao banco com mais frequência. Por exemplo, ao invés de a gente retirar R$ 200 a cada 4 semanas, a gente vai e retira 50 a cada semana. Indo com mais frequência no banco, a gente poderia manter uma parcela maior da nossa riqueza em mãos. Porque aí, na nossa poupança, a inflação não vai correr tanto assim o valor. Só que aí a gente tem, claro, o efeito da comorbidade, nem todo mundo poderia ir ao banco toda hora. E é por isso que o nome desse efeito se chama custo da sola de sapato. Porque na época, nos Estados Unidos, o pessoal andava muito mais. Então, à medida que eles iriam ao banco com mais frequência, a sola de sapato ia começar a se desgastar. Então, eles iam, tipo, meio que essa é uma das comorbidades que eles iriam perdendo, não ter meio que sapatos bonitos. Mas, basicamente, o custo da sola de sapato são os recursos desperdiçados quando a inflação incentiva as pessoas a reduzir a quantidade da moeda em mãos.
E assim também vou falar um pouquinho sobre os custos do menu agora, que é um dos outros problemas do custo da inflação. Basicamente, as empresas, muitas empresas, não alteram o preço normalmente dos seus produtos. Eles têm um preço fixo para cada produto que eles vendem. Por exemplo, um restaurante que vende uma galinha a tal preço, eles não costumam mudar com muita frequência o preço do produto. Porém, elas começam a modificar de acordo com a economia. As empresas modificam seus preços com pouca frequência, porque a alteração dos preços em si vai ter um custo. Seja as pessoas pararem de comprar porque está mais caro, ou o custo dos funcionários mesmo. Mas os custos dos ajustes do preço são chamados de custos de menu, uma expressão que deriva dos custos que um restaurante tem ao imprimir o novo cardápio. Já que falamos tanto da inflação, a gente também tem que falar sobre a ideia oposta dela, a deflação. É basicamente a forma inversa da inflação, ou seja, o valor da moeda diminui e as pessoas costumam pegar bens maiores, o que normalmente todo mundo acharia bom, né? Quem não gostaria de comprar qualquer coisa mais barata? Mas o nosso companheiro Milton Friedman falou que não é bem assim que as coisas acontecem. Ele apontou que a deflação deveria diminuir as taxas de juro nominal, como meu amigo Nerval falou, para a gente lembrar do efeito Fischer, e que a taxa de juros nominal mais baixa poderia reduzir o custo de manter a moeda. Os custos da sola de sapato, por exemplo, da moeda iriam, segundo o Friedman, né, o próprio Friedman, ser minimizados por uma taxa de juros nominal, o que, por sua vez, requeriria uma deflação igual à taxa de juros real. Essa prescrição para a deflação em si é chamada de regra de Friedman. A deflação tirando o poder de venda de alguns dos seus vendedores. Assim, concluímos o nosso trabalho. A gente discutiu aqui, de maneira prática e teórica, os custos da inflação, como ela afeta a nossa vida cotidiana, diariamente, como os preços funcionam. E a discussão também engloba uma política, querendo ou não, porque, como eu falei antes, nenhuma economia, de maneira real, é sozinha. Nenhuma é só aquilo, vai funcionar daquele jeito. Tem vários fatores externos. Tem várias jogadas políticas no meio, tem várias jogadas de países mesmo, entre si. Então o preço sempre vai alterar muito. A economia sempre altera muito, porque não é uma ciência meramente exata, depende de muitos fatores externos. Sim, espero que que eu e o Nerval tenhamos explicado direitinho os impactos da inflação e da deflação. As referências aqui, eu vou deixar o crescimento da moeda e da inflação, pelo Mankin e Gregory, no livro da Introdução da Economia, da sexta edição de São Paulo. Cengage Language 2016.